disparos acima de 6 metros é legítima defesa? Vamos entender? As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal, com mais de 30 anos de experiência. Bom, gente, vejam só, eu estou aqui a uma distância de 6 metros, percebam que é uma distância razoável. O que nos traz o assunto? É um assunto que vocês não vão encontrar em nenhuma legislação, é um assunto até muito peculiar, mas há um entendimento doutrinário a respeito da legítima defesa. A legítima defesa, nesse entendimento doutrinário, ela acontece em distâncias inferiores a 6, repito, inferiores a 6 metros e sem obstáculo, ok? Que fique claro isso, gente. Uma distância com menos de 6 metros e sem um obstáculo. Mas, poxa, Pedro, distância, cara? Mas quer dizer que se o indivíduo estiver uma distância superior aos 6 e eu efetuar o disparo, é crime? Sim. Até esse Instituto Legítima Defesa, ele é um instituto bastante que gera muitas dúvidas, é um assunto bastante emblemático, discussões, debates, enfim, né? É um assunto muito difícil de se tratar. Então o que me preocupa é exatamente essa falta de entendimento do atirador hoje, daquele indivíduo que ele tem a sua arma, está portando a sua arma para defender o seu acervo, para se defender, tá ok? Para autodefesa com a arma de fogo. E ele se depara com um cenário onde o indivíduo se aproxima para a agressão e ele pressupõe aquela agressão e vai efetuar um disparo. Ou o indivíduo já subtraiu o bem e esse indivíduo dá as costas e inicia o deslocamento. O indivíduo vai lá, saca a arma dele e efetua um disparo. Legítima defesa, gente? Não é. O que se caracteriza? Como se caracteriza a legítima defesa? O risco iminente, gente. O risco iminente de vida. Então, se ocorre um risco, se eu não tenho outra alternativa senão a do disparo, eu vou fazer o disparo. Se caracteriza a legítima defesa. E lembrando que essa distância não pode ser superior a 6 metros. Não pode, gente. Porque nesse entendimento doutrinário, há de se dizer que o juiz ele entende, poxa, se você tinha uma distância de 7, 8, 10 metros, 15 metros, por que você não se escondeu? Por que o senhor não saiu correndo? Não se abrigou? Enfim, procurou o quê? O confronto, procurou o combate. Então eu chamo a atenção do pessoal, até por alguns questionamentos que nós tivemos aqui na academia, e eu falo isso nos nossos cursos básicos, aquele indivíduo que está em casa, aquele indivíduo que é um sitiante, que ele mora em uma chácara, enfim, retirado, e ele se depara com um cenário de que ele está em casa e alguém tentando arrombar a porta dele. E ele vai, ele observa e percebe que tem lá fora 2, 3 indivíduos. Ele saca a arma dele e efetua um disparo através da porta. Efetua um disparo em que ele não tinha a presença frontal desse indivíduo, sem o devido obstáculo. Isto não é caracterizado como legítima defesa, gente. Eu sei que vocês vão ficar aí preocupados, indignados, vão até, enfim, duvidar, me xingar. Bom, não é essa a questão. Fiquem à vontade nos comentários, tá ok? Mas a questão que eu quero chamar é vocês entenderem um pouco da legislação para que, se no momento você precisar, no confronto, utilizar a sua arma de fogo, entenda que essa distância não pode ser superior aos 6. Pedro, mas como é que ele vai saber que havia mais de 6 metros? Simples, perícia.
laudo pericial. Pelos resíduos que são deixados no indivíduo, há condição sim de se fazer uma estimativa. Precisar não, mas uma estimativa muito próxima ali do que ocorreu, sim, gente. Há essa possibilidade sim. Além do que, hoje nós temos aí na rua, né, facilidade, muita gente filmando, câmeras de monitoramento, enfim. Então entenda que você poderá estar sendo monitorado e observado, e essas provas, essa filmagem, essas gravações poderão ser utilizadas, né, ao seu favor ou contra você. Então muito cuidado com isso, tá? E também chama a atenção que algumas pessoas falam, poxa, mas 6 metros, né? 6 metros, estatisticamente falando, a maioria desses confrontos, onde o indivíduo reage a um assalto e é necessário efetuar um disparo, mais de 80% desses confrontos, eles acontecem em distâncias de 4 a menos, de 4 metros a menos. E já houveram casos, gente, para indignação de vocês, onde o indivíduo sacou a arma a distâncias de 2 metros, 2,5 metros e não acertou o alvo. Até nós vimos aí, há uns dias atrás, um indivíduo em São Paulo, que ele confrontou um ladrão de moto, e ele abateu o ladrão de moto, mas ele efetuou ali mais de 12 disparos àquele indivíduo em uma distância curta. E eu chamo a atenção para isso, né? Eu fico até preocupado, porque nós já sabemos que esses projéteis que não acertaram, que ali foram vários, de 7, 8 ou mais projéteis que não acertaram o indivíduo, eles ficaram voando para algum lugar, correndo-se o risco de acertar alguém, de alvejar alguém. Então essa preocupação também ela existe. Mas, no assunto aqui em pauta, dessa distância ser ela inferior aos 6 metros, Pedro, mas será que quando eu estiver na rua eu vou ter que andar com uma trena? Eu vou ter que medir a distância onde o ladrão está? Pô, gente, é o que eu falo. Basta você vir para o treinamento, a gente aqui no observar, no olhar aqui o local, o cenário, a gente já consegue estimar uma distância, tá ok? A gente já consegue ter uma ideia se esse indivíduo está 2, 3, 4, 5, 7 metros. Hoje, quando nós fazemos as avaliações aqui, só no colocar, no posicionar aqui o nosso aparador, o nosso barril, seja o que for, eu já coloco na posição e alguns até mas está nos 7 metros? Está nos 5 metros? Não, é só medir. Vai estar lá posicionado no local certo. Então basta você treinar a sua vista, a sua visada, né? A sua visada para um possível confronto, você vai conseguir estimar essa distância, tá ok? Mas lembrando que, gente, se essa distância for superior aos 6, você sai da legítima defesa e entra no homicídio, tá certo? Então, muito cuidado com isso, gente. Presta atenção, é por isso que eu chamo, eu converso, eu faço esses vídeos aqui, vídeos explicativos, dando o máximo de informação possível para que o indivíduo entenda que ele precisa conhecer um pouquinho de legislação e também estar habituado, estar treinado com o seu armamento, tá? Até como outros vídeos que nós já vimos vários aí, dentre eles, o indivíduo que ele saca a arma naquelas gatilhadas, ele faz um disparo que talvez tenha acertado os demais, você começa a ver fagulhas, faíscas levantando do chão, ele fazendo os disparos no chão pelas gatilhadas, por aquele movimento excessivo com o armamento, errando todos os disparos, em distâncias que vão ali desde os 4, 5, 6, 7, distância superior a essa que nós mencionamos, né, acima dos 6 metros, e que não possibilita ele alegar a legítima defesa. Então tenham atenção com isso, preste atenção nisso, lembrando, considerando também o obstáculo, né, que ele tem que ser considerado também. Então existe esse entendimento doutrinário. Então só para trazer essa informação a vocês, orientar vocês, que isso pode fazer uma diferença, que aliás não é pouca, tá ok? Então se atentem para isso, busquem trabalhar essa orientação com relação à distância. Lógico, né, que a gente sabe disso no dia a dia, as ocorrências que acontecem, a gente procura trazer de uma forma generalizada, mas nunca uma igual à outra, tá certo, gente? Mas se atentem a isso, busquem sempre informação, tá ok? Armas matam, né, Jagunço? Mas quem é você?
Abraço.